Aproveitando também, eu quero desafiar vocês, irmãos, porque nós estamos entrando novamente em mais uma campanha, final do ano chegando, Natal, devemos comemorar, compartilhar aquilo que Deus tem nos presenteado. E você pode fazer parte desse desafio, doando uma cesta básica. O nosso alvo para esse ano é 500 cestas. E essas cestas, algumas estão sendo destinadas para missionários que estão no campo, e também parte será destinada para a igreja local aqui na PIB e região de Curitiba. Participe, você será abençoado por isso. Eu fui abençoado estando no campo, você também pode ser. Muito obrigado, igreja, eu agradeço em nome de Jesus. Quando eu conheci a Jesus e descobri a verdadeira alegria de viver com Ele, a paz que eu podia sentir, eu queria que todas as mulheres sentissem o mesmo. E eu ficava sonhando com mulheres se reunindo, mulheres com as mesmas dores, com os mesmos sentimentos, com as mesmas buscas, descobrindo que a verdadeira alegria estava em Jesus. E foi há 10 anos atrás que aconteceu o primeiro congresso. 10 anos se passaram. E em 2012, nos dias 25, 26 e 27 de maio, estaremos nos reunindo no Itapema Plaza, no 10º Congresso, vivendo infinitamente mais do que Deus tem para nós. Fique agora com a nossa agenda. Ministério de Idosos, especial de férias, dia 18 e dia 25 de janeiro, das 2 às 4 da tarde. Contato 3091-4327. Escola Bíblica de Verão, venha se refrescar na Palavra de Deus, a partir do segundo domingo de janeiro. Contato 3091-4309. Ministério de Mulheres, retorno das atividades a partir da última semana de janeiro. Agende a Semana da Mulher, de 8 a 14 de fevereiro. Contato 3091-4327. Retiro de Líderes, de 24 a 26 de fevereiro, na Chácara Leão de Judá. O preletor é o pastor Pascoal Piragini Júnior, com o tema Os Efeitos da Oração na Vida de um Líder. E contato 3091-4342. Você ouviu aí as novidades, as notícias, as informações que acontecem aqui na nossa igreja. Os aniversariantes dessa semana, tem muito mais na sua revista PIB. E fique agora com as fotos da formatura do Centro de Formação Ministerial, a primeira turma do CFM deste ano. Que Deus abençoe você, faça a sua inscrição no CFM e até a próxima. Bom dia, irmãos. Nós temos a alegria de batizar outro grupo de irmãos que se tornam membros da igreja a partir de hoje. Eu tenho um casal aqui, o Luiz e a Márcia. Vários parentes deles estão lá em Campinas, São Paulo, assistindo pela internet. E sei que temos outras pessoas convidadas aqui. Se você foi convidado por eles, fique em pé, só para a gente conhecê-los aqui e perceber a sua presença. Tem algumas pessoas ali, daquele lado, lá atrás também. Luiz, eu queria perguntar para você, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim, eu creio. Mediante a sua pública profissão de fé, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos aqui com o Alex e a Suzana também, da congregação Jogo da Vida. O pessoal da congregação, se estiver presente, pode se colocar em pé um momentinho. Isso. Graças a Deus. Alex, você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim, eu creio. Mediante seu testemunho público de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Márcia, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim, eu creio. Mediante a sua pública profissão de fé, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Suzana, você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim, eu creio. Diante do seu testemunho público de fé, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristiane, né? Cristiane, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim, eu creio. Mediante a sua pública profissão de fé, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou aqui com o Israel, o filho dele está tocando hoje e um grande momento aí alegre, né? O Alex está tocando, um momento de alegria na sua vida, na sua família. Israel, você confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim, creio. Então, baseado na sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está a Mayra, eu sei que tem familiares e amigos dela aqui, por favor, fique em pé. Muito obrigado. Mayra, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou com a Lilian e com a Derli, que foi a discipuladora dela durante esses últimos meses. E Lilian, você confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim, confesso. Então, baseado na sua pública profissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a Michele, eu sei que tem familiares e amigos aqui, se pudessem ficar em pé, por gentileza. Festeiro esse povo, né? Querida Michele, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim, eu creio. Mediante a sua pública profissão de fé, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou aqui com a Doroti. Doroti, você confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Confesso. Então, baseado na sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós temos uma família, a Gislaine, a Ana e a Maria Luísa, mãe e filhas, né? E eu queria perguntar para a mamãe, a Gislaine, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Creio. Mediante a sua pública profissão de fé, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou aqui com a Fernanda. E Fernanda, você confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim, eu confesso. Então, baseado na sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ana, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim, eu creio. Mediante a sua pública profissão de fé, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou aqui com a Jamile.
O pessoal do Ministério Consodo está ali, quero que eles deem uma cena aí. Isso. Jamile, você crê no Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador? Sim, eu creio. Então, mediante a tua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maria Luísa, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim, eu creio. Mediante a sua pública profissão de fé, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou aqui com a Jéssica também, o pessoal do Ministério dá uma cena aí para ela. Jéssica, você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim, eu creio. Então, mediante a tua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Sara veio acompanhada do Rogério, seu marido. Onde é que ele está? Só para a gente identificá-lo, está ali, ó, não é? E é discipuladora dela também. Sara, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim, eu creio. Mediante a sua pública profissão de fé, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui com a Joana, pessoal do Ministério, acena aí de novo. Joana, você crê no Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador? Sem dúvida eu creio. Então, mediante a tua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está a Cíntia, não é? Sua família está aqui. E discipuladores, então por favor fiquem em pé. A família da Cíntia estão lá, ó, tá vendo? Cíntia, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim, eu creio. Mediante a sua pública profissão de fé, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já tive a alegria de batizar os 3 filhos e esta agora é a segunda neta, Sabrina. A família toda está aqui para esta ocasião importante na vida de Sabrina. Sabrina, você crê que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar seus pecados e ressuscitou dos mortos para lhe dar a vida eterna? Sim, eu creio. Você promete servir a Jesus todos os dias da sua vida? Sim. Então, mediante a sua profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui está a Rosimares, ela vem acompanhada da célula 20, não é? Onde está o pessoal da célula? Se puder ficar de pé, tem algumas pessoas ali. Rosimares, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim, eu creio. Mediante a sua pública profissão de fé, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa aqui é a Camila e a família dela e a célula dela estão por aqui também. Faz um sinalzinho para ela. Olha lá que gostoso. Camila, então, esse é o dia de você fazer a sua pública profissão de fé. E eu te pergunto, você crê no Senhor Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador? Sim, eu creio. Amém. Então, querida, mediante a sua pública profissão de fé, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aqui está o Silas, acompanhado do filho dele, o Mateus. Sobrinho. E o Mateus também, que é o sobrinho dele, né? E os familiares dele, os amigos, se puderem se colocar em pé, estão lá, tá vendo?
Silas, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim, eu creio. Mediante a sua pública profissão de fé, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos aqui hoje com a Marina e com o Nicolas, irmãos também, família comemorando junto o batismo dos dois. A família onde está pode ficar de pé. Ali, que bênção, que Deus abençoe, viu? Marina, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim, eu creio. Mediante a sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim, eu creio. Mediante a sua pública profissão de fé, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou aqui com o Nicolas, irmão da Marina, também veio tomar essa grande decisão hoje. Nicolas, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim, eu creio. Mediante sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que tal o Haroldo? Ele faz parte de 2 células de um grupo de oração, né? Amém. Então os irmãos que fazem parte das células, do grupo de oração, fiquem de pé aqui, né, para acolhê-lo, né? Tá lá todo esse povo, né? Eu queria perguntar para você, Haroldo, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim, eu creio. Mediante a sua pública profissão de fé, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem aqui o privilégio também de batizar o Sérgio, né? O Sérgio e o Haroldo também participam da nossa célula. Eu tenho muita alegria de acolhê-lo aqui. Sérgio, você confirma a sua fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Sim, eu confirmo. Mediante a sua pública profissão de fé, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queria dizer para você que já faz parte dessa igreja, frequentando essa igreja, que obedecer ao Senhor Jesus é também levar em conta aquilo que Ele ensinou, que quem crê seja batizado. E esse é um ato de fé e obediência. Se você ainda não, pela sua livre vontade, não tomou essa decisão, não pediu o seu batismo, é tempo. Espero você, quem sabe, no próximo batismo dessa igreja.
quando nós temos o Senhor Jesus, nós vivemos essa paz, não é verdade? A paz que excede todo entendimento. Amém? Por isso nós podemos levar para Ele todas as nossas alegrias e todas as nossas dores. E hoje nós temos muitas alegrias. Gente, tem 7 bebês. Então eu não vou chamar pelo nome, porque assim nós ganhamos tempo. Vocês, por favor, os papais que trouxeram seus bebês, as famílias, as células que vieram juntos, os nossos pastores vão recebê-los aqui. Por favor, venham pela direita, porque a esquerda está meio ruizinho para as mulheres que têm salto, subir aquela rampinha ali. Então a direita, ainda com o bebê no colo, fica melhor. Nós temos essa semana, não podemos esquecer de orar como igreja, pelo Natal Aleluia, que começa no dia 20. Que as pessoas que aqui cheguem para assistir este evento, este culto que prestamos ao Senhor, sejam impactados pela presença do Senhor Jesus, não é? Então vamos estar orando. Você que é da igreja, esteja em oração. Se estiver aqui assistindo ou se estiver em casa, dobre seu joelho, coloque-se diante do Senhor por esse momento e por tudo aquilo que ainda tem para acontecer nos preparativos desta semana, não é? Nós temos um motivo também de muita alegria. Eu prometi para ele que não ia cantar parabéns, mas eu vou falar que o pastor Arthur, cadê o pastor Arthur? Fez aniversário ontem, né, pastor? Está segurando o bebê, parabéns, chega aqui perto só. Ao invés de cantar parabéns, a gente vai dar uma salva de palmas para o pastor Arthur, muito querido, nosso ministro que ajuda na visitação aí, que está sempre pronto para ajudar a todos. Que Deus o abençoe, viu, pastor? Que coisa linda. O senhor não, ela. O senhor é lindo da Carmen, certo? Mas ela é uma belezinha. Nós temos tantos motivos tristes. Ontem eu recebi um e-mail de um menininho de 1 ano que se afogou na piscina, está em coma. Vamos estar orando pelo Enzo, 1 aninho de idade. Vamos estar nos colocando na presença do Senhor. Tem a Lígia, a Gabriela, não sei quantos lembram daquela campanha que nós fizemos para doação de sangue, para quem tinha leucemia. Lembram disso, dessa campanha que nós fizemos? Essa moça recebeu, fez esse transplante e voltou a ter a doença. Eu não sei se a família ou o pai da Lígia está aqui conosco. Prazer, vamos conversar depois, Alejandro. E ela está internada e nós vamos estar clamando ao Senhor por ela. Mirtes, que o câncer está bem complicadinho, muita dor. Essa semana as plaquetas, leucemia, leucócitos baixaram muito, ela teria que ser internada. Colocamos em oração e ontem ela me mandou uma mensagem: Cleusa, louvado seja o Senhor, não vou precisar internar. A Evandra quebrou o cotovelo, fez uma fratura, precisou ser internada. Ela estava se recuperando de um problema no pé, uma fratura também. Vamos estar orando. Tantos como esses que eu estou citando estão aqui. E se nós fôssemos citar todos, é que esses não deu tempo de eu colocar aqui. E tem uma situação também bem urgente e que nós vamos clamar ao Senhor agora. Um rapaz aqui da igreja, ele desapareceu desde ontem. Não sabemos se é sequestro, se aconteceu algum problema, mas por questão de segurança não vamos fome, mas vamos clamar ao Senhor, que o Senhor vá à frente, que o Senhor traga esse rapaz. Domingo nós oramos, não é? Por uma situação de sequestro. No final do culto, nós tivemos a boa notícia que o rapaz tinha sido liberto, graças a Deus. E que assim seja, em nome de Jesus, nesta manhã também. E o pai do Paulinho, pastor Silas, voltou a ser internado e nós vamos estar orando por ele também. Vamos conhecer os bebês agora sim. Quando eu chamar, então, o pastor que está com o bebê e os pais, venham à frente para a gente conhecer, tá bom? A Sara, com os papais Maureen e Martin. Ela que é a linda? Então tá bom. A Lourenço, gostou do senhor, pastor? Tá bom. O Lorenzo, trazendo os papais Patrícia e Landerson. Cadê? Aqui. Tá sem pastor para segurar esse bebê? Ele não foi? Cadê o pastor aqui? Você vai, Marcelo? É que é tanta gente aqui na frente que não dá nem para saber, né? Vamos ver se o Landerson vai com você, Marcelo. O Antônio, com os papais Erondi e Fernanda. Olha aqui, que lindo. A Isadora, com os papais Adriele e Edson. Estão aqui. A Marcela com a Diomar e a Nélia. Que delícia.
O Benjamin com a Sigrid e o Arilton. Está ali com o pastor Manfred. Ah, o Ariltinho. Opa. É que a gente vai vendo esse pessoal que era do departamento primário, quando eu cuidava deles, agora vendo trazer os filhos aqui, não quer dizer nada, né? Mas a idade está... Daqui a pouco já pensou o dia que eu apresentar o meu neto aqui? Vou chorar, não vou falar nada. A Rafaela trazendo os papais Marcos e Lidiane. Cadê? Tá ali o pastor Nilson também, não conseguiu pegar, pastor? Vocês precisam treinar mais, tá bom? Porque tá difícil alguns... Gente, que cena linda. Agora vamos com a câmera aqui pertinho para pegar o rostinho para a gente dar aquele ó bem bonito, hein, gente? Vamos lá. Ó, peraí. Só um pouquinho. Agora sim, aqui. Ó, agora lá. Vamos fazer assim então para ir. Ó. Só que você tem que voltar a câmera para o outro, porque nós não fizemos o ó. Oh, que bonitinho, deixa eu ver. Ai, coisa gostosa. Agora ali. Agora sim. Oh, que bonitinho. Quem agora aqui? Você está aqui. Gente, eu estou perdida. Ai, que tequinho. Oh, agora aqui. Não foi no teu colo mesmo. Agora é ela. Vamos lá. Foram todos? Tem um aqui. Oh, que lindo. Quando fica um pouquinho maior já é difícil. Aqueles que puderem, se ajoelhem comigo na presença do Senhor. Eu sei que para os papais fica difícil, então fiquem em pé aqui. E aqueles que puderem vão se ajoelhar comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, que bom estar na Tua presença e ter a paz que excede todo entendimento. Que bom, Pai, porque neste momento de festa, queremos celebrar com o Senhor estas vidas tão preciosas, Pai. Quantos bebês, que coisa linda, que festa nós temos aqui na igreja hoje. E com certeza o Senhor, que tem braços fortes e poderosos, está acalentando cada uma destas crianças neste momento, Pai, porque elas estão sendo consagradas ao Senhor. E o Senhor nos promete que quando ensinamos os nossos filhos nos caminhos do Senhor, eles não se esquecerão. Muitas vezes, Pai, no meio do caminho vem tentações, vem lutas, e nós ficamos tão tristes, tão chateados, Pai, porque nós ensinamos no caminho do Senhor, mas a promessa do Senhor é que eles voltarão para o Senhor. E Pai, nesta manhã eu quero consagrar não só esses bebês, mas seus pais, para que a unção do Teu Santo Espírito venha sobre eles, para que eles possam viver a Tua palavra, porque muito mais do que palavras ditas, eles verão a palavra do Senhor através do testemunho, das atitudes dos seus pais. Por isso, Pai, que eles possam realmente transparecer a alegria da salvação no Senhor, que eles possam ensinar a dependência do Senhor, que o Senhor seja não só o Salvador, mas seja aquele Senhor que diz o caminho a ser seguido, que acompanha, Pai, em cada obstáculo e que dá vitória, porque com o Senhor na cruz somos mais do que vitoriosos. Por isso, Pai, abençoa estas famílias, abençoa, Senhor, e que a alegria que chega no lar com estes bebês, porque criança é sempre alegria, seja, Senhor, irradiada para toda a família que está aqui, família de sangue, mas a família espiritual, a Tua igreja, que se alegra, Pai, em ver esses pequeninos aqui. Que o Senhor esteja sempre com as Tuas mãos estendidas sobre cada um deles. Pai, nos alegramos tanto com esta bênção, ao mesmo tempo nosso coração aperta tanto de pensar nesta família que está com esta criancinha de 1 ano. Está em coma, Senhor.
quantos sentimentos envolvidos, pois se afogou, a gente não sabe como. Ah, Senhor, ouça o nosso clamor e não permita que esta criança parta ou que esta criança fique com sequelas para toda a vida. Mas o Senhor é aquele que pode, que tem poder para fazer não só esta cura, mas fazer muito mais abundantemente além. Ah, Espírito Santo do Senhor, visite agora esta criança ali na UTI, visite a sua família, Pai. Ó Senhor Jesus, Tu podes, meu Pai. E com Ele, Senhor, nós colocamos todas as situações que falamos aqui de enfermidade, mas todas estas que estão nesta caixinha, Senhor, as que chegam pela rede de intercessão, o Senhor conhece uma a uma. E Pai, mesmo quando parece que o Senhor ouviu a primeira vez, mas teve uma recaída, como a Lígia, pastor Silas, nós clamamos novamente, crendo que o Senhor pode fazer maravilhas. Sabemos, Pai, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Mas nós temos os nossos filhos, os nossos pais, e queremos vê-los com vida, Senhor. Queremos vê-los bem. E nós estamos colocando diante do Teu altar, Pai, todos os nossos medos, todas as nossas ansiedades, todas as dores dos nossos queridos. Ah, Senhor Jesus, toma cada um deles no Teu colo nesta manhã, que eles possam sentir o toque do Senhor Jesus, toque curador, toque libertador. E Pai, toma esta família que não sabe onde está o seu filho. Ah, Senhor, tenha misericórdia, Pai. E aonde ele estiver agora, em nome de Jesus, dê uma palavra de ordem, Pai, para que ele volte para casa. Senhor, liberta esse rapaz em nome de Jesus, para que nós celebremos como igreja, como família, a libertação que o Senhor está dando neste momento. Ouça, Senhor, o clamor do Teu povo, Pai, pois nós clamamos em nome de Jesus. E como igreja, pedimos, Pai, que este Natal o Senhor possa ter o maior presente, que são vidas aos pés do Senhor. Por isso, Pai, dê a unção do Teu Santo Espírito para cada um que vai estar fazendo o que for, serviço, cantando, som, teatro, o que for feito. Aqueles que vão receber, aqueles que chegarão aqui, que a unção do Teu Santo Espírito seja sobre cada um e que transmitamos o amor do Senhor. Fica conosco, Senhor, porque queremos continuar celebrando ao Senhor, que merece toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Que festa, né? Fala a verdade, hein? Batismos, tantas crianças sendo dedicadas ao Senhor, as famílias aqui reunidas. Tá com gosto de Natal já, não tá? Fala a verdade, não é? Tá com um jeitão de Natal. Você já desejou um Feliz Natal para alguém? Então aproveita agora, né, e olha para quem está perto de você e diz: olha, Feliz Natal. Mas não vale falar só para o marido e para a esposa, viu?
tá? Conhece alguém aí, diz, ó, Feliz Natal para você. Uma das coisas gostosas da gente pertencer à Igreja do Senhor Jesus é que a palavra de Deus nos ensina que nós somos a família de Deus. E o gostoso nessas celebrações que a gente tem, nessas festas todas, é a gente poder reunir a família, não é? E se você tem o papai ou a mamãe vivo ainda, né? Geralmente nessa casa a gente reúne todo mundo. E é tão gostoso a gente voltar na casa do pai. Eu já estou fora da casa da minha mãe faz muito tempo, né? Mas eu ainda continuo sem vergonha. Na casa da minha mãe eu vou lá, abro a geladeira, mexo nas coisas. Não é assim mesmo? Não é assim? Não é? A gente está assim tranquilo e tal. E aquela coisa gostosa de se sentir parte da família. E nós estamos celebrando no Natal do Senhor Jesus o maior presente, a maior oferta de amor do universo. O dia Deus nos amou, diz a Bíblia, Deus amou de uma maneira tão intensa, que deu o seu Filho unigênito, o único gerado, para que morresse no nosso lugar, nascesse entre nós primeiro, morresse no nosso lugar, para que todo aquele que nele crê, diz a Bíblia, não pereça, mas tenha vida eterna. E nós celebramos o Natal do Senhor Jesus assim, reconhecendo que recebemos o maior de todos os presentes, o Deus conosco, Deus que se fez homem e habitou entre nós. E nesse momento é o momento quando a igreja louva, adora, glorifica a Deus com a música, com a canção, com o testemunho, mas também com as suas ofertas de amor. Elas nunca serão comparadas com a grandeza da oferta de Deus, porque Deus deu o seu melhor para a nossa salvação. Ele mesmo se fez carne e habitou entre nós. Mas nós adoramos com tudo que temos e somos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu queria convidar você que veio preparado hoje para consagrar ao Senhor o seu dízimo, sua oferta alçada, a sua oferta para missões, a sua oferta para a cesta de Natal, a sua oferta para a construção do templo. Enquanto nós estivermos adorando a Deus, você se levantar, vir aqui à frente e consagrar. Agora, só tem uma coisa assim de gente coruja, né? Você já viu como está ficando bonita a fachada do templo na Avenida Batel ali? Não está ficando bonita, né? Daqui a pouco a gente tira aquelas cortinas que estão ali para proteger, para que não caia detritos em alguém, e você vai ver, já colocaram uma parede toda ali de granito, já colocaram uma parede inteira de revestimento, está ficando lindo, e isso graças à misericórdia de Deus e à sua cooperação nessa visão que a gente tem de terminar essa obra. Adoremos ao Senhor juntos, louvando a Deus pelo maior de todos os presentes, Jesus Cristo, o nosso Senhor. De um povo que proclama o seu poder, entre mãos que seguem como gratidão e amor, entre vidas que se prostram para o seu louvor, procurando sua vontade realizar, seu poder em cada vida manifestar, para que o mundo creia e venha te adorar, Senhor, reconhecendo que só tu és Deus.
honra, majestade, digno de louvor, glória e honra, majestade, digno de louvor. Você pode se colocar em pé, querido? Juntos falamos assim ao Senhor: o Senhor é elevado entre os louvores, de um povo que proclama o seu poder, entre mãos que seguem como gratidão de amor, entre vidas que se prostram para o seu louvor, procurando sua vontade realizar, seu poder em cada vida manifestar, para que o mundo creia e venha te adorar, Senhor, reconhecendo que só tu és Deus. Glória e honra, majestade, digno de louvor. Glória e honra, majestade, digno de louvor. Toda glória, toda honra e majestade ao Senhor Jesus. Não existe razão maior de nós estarmos aqui nessa manhã se não formos para colocar o Senhor no centro de tudo aquilo que Ele é e o que Ele representa para a minha vida e para a sua vida. Aquilo que foi todo esse ano, tudo que aconteceu, a graça de Deus sendo revelada em todo o tempo, amém? Você tem mais razões para glorificar o Senhor? Então, quando nós voltarmos a cantar, abra o teu coração e diga assim: toda glória e honra ao Senhor, porque o Senhor é digno e merece, amém? Vai com todo o seu pulmão aí e diga assim: glória e honra, majestade, porque és digno, Senhor, digno de louvor. glória e honra, majestade, digno de louvor, glória e honra, majestade, digno de louvor, glória e honra, majestade, digno de Nós vamos continuar adorando ao Senhor juntos, amém? Dizendo, sabe o que? Aleluia, aleluia, Reina sempre o grandioso Senhor. aleluia, aleluia, Reina sempre o grandioso Senhor. aleluia, santo,
Senhor, Tu és santo, santo, ó Senhor Deus poderoso és, digno é Senhor, digno é Senhor. Sempre o grandioso Senhor. Aleluia. Aleluia. Reina sempre o grandioso Senhor. Amém. Você pode se assentar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Bom, essa semana é uma semana intensa. Queria pedir oração para você, né? Porque a partir de terça-feira nós estamos aqui todas as noites celebrando nossas apresentações de Natal. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Para essas apresentações de Natal especiais, que a gente chama de Nataleluia, você precisa pegar um ingresso, tá? Esse ingresso, ele tem dois propósitos. Primeiro, um controle de segurança, para que a gente não tenha mais de 4.000 pessoas aqui nesse ambiente. Então, nós temos um número de ingressos para cada noite, e a hora que lota, a gente para de distribuir esse ingresso. Temos a lotação máxima aqui de 4.000 pessoas nesse ambiente. Você precisa trocar esse ingresso, e o segundo objetivo é que quando você troca esse ingresso por 2 quilos de alimento, você nos ajuda a fazer a obra social e distribuir cestas de alimento pela cidade, né? Então você imagina que nós tenhamos aqui perto de 4.000 pessoas por noite, são 4 noites, são 16.000 pessoas, 2 quilos de alimento significam 32 toneladas, ou seja, é uma carreta daquelas que tem 3 rodados atrás, assim, né? Aquela trucada de 3, tá? Cheia de alimento na sua capacidade máxima. Então, eu queria desafiar você a participar. Terceiro objetivo desse evento é que, através da música, através do teatro, através da orquestra, através das coreografias, a gente vai estar, e também da mensagem, a gente está comunicando o Evangelho para talvez pessoas que nunca assistiriam um culto aqui com a gente, mas que assistiriam uma apresentação natalina. Então eu queria desafiar você a usar essa oportunidade e nos ajudar a ser bênção nessa cidade. Você lembra os dias? Que dia começa? Terça,
quarta, quinta e sexta. Sábado não vai ter atividade aqui da igreja. Dia 24 não vai ter nenhuma atividade aqui na igreja. E no domingo, dia 25, nós vamos ter o culto pela manhã, culto normal de celebração, de adoração a Deus, celebrando o Natal de Jesus, não é? Ah, mas é dia 25. É, exatamente, é o dia do nascimento do Senhor Jesus, nós vamos estar juntos aqui. E no dia 25 à noite, agora o que eu falo aqui, né? Vai ter culto, é só isso que eu tenho que falar, que vai ter culto, né? Senão, tá bom, vocês já entenderam, né? Tem culto com celebração de Natal, com apoteose, com tudo que você pode imaginar, no dia 25 à noite. E para essa noite você não precisa de ingresso, porque essa é a noite nossa da igreja, de nós estarmos juntos aqui adorando a Deus. Você já entendeu? Não preciso explicar mais nada, né? Está tudo tranquilo assim, né? Bom, dia 31, vamos falar um pouquinho sobre dia 31 à noite. Tradicionalmente a igreja tem o seu culto de vigília, às 10 horas da noite, onde nós convidamos você para estar celebrando a Deus, lembrando aquilo que Deus fez ao longo do ano, adorando e começar o ano de joelhos na presença de Deus, dedicando esse novo ano ao Senhor. Então dia 31 à noite, a partir das 10 da noite até meia-noite. E no dia 1º de manhã, é domingo. Domingo tem culto na igreja, né? Então domingo de manhã nós vamos estar aqui às 10h30 da manhã celebrando e adorando ao Senhor. E domingo dia 1º à noite normalmente celebrando e adorando ao Senhor. Entendeu a agenda? Tá? Então ore por isso, será uma semana de muita atividade. Para a glória de Deus nós queremos celebrar Jesus, o Senhor da vida, o Senhor da eternidade. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 1. E falando sobre Natal, é interessante que os evangelistas Mateus e Lucas começam o Evangelho falando sobre o Natal do Senhor Jesus, sobre várias perspectivas. E a perspectiva que a gente vai olhar hoje é a perspectiva do Natal de uma genealogia. Você já leu uma genealogia? É interessante que a Bíblia tem várias genealogias, não só no Novo Testamento, mas também no Velho Testamento. E é a coisa mais estranha a gente ler genealogias. Eu me lembro que a primeira vez que eu li a Bíblia, eu vou confessar para vocês, vou confessar o meu pecado. Quando chegavam as genealogias, eu pulava. Porque era uma lista de nome difícil de falar e eu não entendia por que estava na Bíblia. Essa foi a minha primeira vez que eu li a Bíblia. Quero só fazer uma pesquisa. Quantos pularam a leitura da genealogia alguma vez? Ah, então não estou sozinho, graças a Deus. Pecadores todos vocês, viu? Mas é interessante que elas não estão lá por acaso. As genealogias foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. E quando a gente olha por essa perspectiva, a gente fica pensando, tem alguma razão de existir uma genealogia? E quando eu estava lendo essa semana, relendo os trechos do Natal de Jesus, eu comecei a reler a genealogia de Mateus. E descobri uma coisa muito interessante. Ela começa assim: esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão, que era descendente... Bom, e aí vai. E aí, na medida que eu estava lendo a genealogia, dessa vez eu estava lendo, viu? Na medida em que eu estava lendo a genealogia, eu descobri uma coisa interessante. Na genealogia de Mateus, diferentemente de qualquer outra genealogia da Bíblia e das genealogias escritas pelos judeus da sua época, aparecem nomes de 5 mulheres. Isso era muito interessante, porque naquele tempo, nas genealogias, não aparecia o nome das mães, só aparecia o nome dos pais. E eu fiquei pensando, bom, eu entendo que o Espírito Santo inspirou para que a genealogia estivesse lá, todos os nomes, mas agora eu estou
preocupado para entender por que o Espírito Santo fez questão de que estas mulheres estivessem nesta lista. E o interessante é que, na medida em que esses nomes apareciam, existiam nomes como de Maria, que tem uma expressão bonita, que a gente pode aprender um monte de coisa, mas existiam nomes, por exemplo, como Raabe, uma prostituta, e eu comecei a pensar, não estou entendendo nada, e nessa manhã eu queria começar a estudar com você um pouquinho do que significa a presença desses 5 nomes de mulheres na genealogia de Jesus. Pois olhando para isso eu comecei a perceber que essas mulheres não eram apenas mulheres na história, mas de alguma maneira o Espírito Santo queria que a gente entendesse alguma coisa sobre o projeto de Deus de salvação, colocando o nome dessas mulheres na história e preparando a história para que elas estivessem ali na genealogia de Jesus. Então, eu queria orar nesse momento, pedindo que Deus nos ajudasse a olhar para essas mulheres representativas, para a gente aprender alguma coisa com elas na história da salvação através do Senhor Jesus. Pai querido, dá-nos a Tua graça. E agora que vamos começar a estudar a Tua palavra, aplica essa Tua palavra ao nosso coração. De tal maneira, Pai, que apesar de ser uma lista de nomes, esses nomes, Senhor, possam ser revelados com a intenção do Senhor, que é o autor de todas as coisas. Fala conosco, Pai, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. O primeiro nome de mulher que aparece está no versículo 3, e diz assim: Judá foi pai de Pérez e de Zera, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, que foi pai de Aram. Por que Tamar está aqui? A história de Tamar e de Judá, pai dos seus filhos, aparece no capítulo 38 do livro de Gênesis. E aparece como um contraste da história de José do Egito. É interessante que José do Egito, aparece a história dele, da sua venda para o Egito, no capítulo 37 do livro de Gênesis. No capítulo 38 aparece a história de Judá e Tamar. A partir do capítulo 39 continua a história de José. E a gente fica pensando, mas por que essa história entrou bem no meio da história de José do Egito? E por que esse nome está aqui no meio da genealogia de Jesus? E a gente vai perceber um grande contraste. Olha só que coisa incrível. A história de José fala de um homem que temia a Deus e que recebia sonhos e revelações de Deus. Por causa dessa sua capacidade de sonhar as coisas de Deus, os seus irmãos tiveram ciúmes dele. E por causa do amor que o seu pai demonstrava para com ele, os seus irmãos tiveram ciúme dele. E no capítulo então 37 vai acontecer a história dos irmãos estarem recebendo a visita de José, a mandado do seu pai, para ver como é que estava andando os seus rebanhos. E quando ele vem vindo de longe, eles o reconhecem e começam então a conversar entre si. Olha, esse aí é o queridinho do papai, o sonhador. A gente precisava dar fim nesse homem. Vamos matar esse cara, só fica contando tudo para o pai, não dá certo não, vamos acabar com ele. E aí então o mais velho fica preocupado, diz, não, vamos dar um susto, vamos colocar ele num buraco. E aí pega e jogam lá numa cisterna. E aí aparece a história de Judá. Judá diz assim, o que a gente ganha matando? E o que a gente ganha dando um susto? Vamos vender esse cara como escravo. Olha, o preço do escravo novinho desse aí dá uma grana boa. Eu fiz uma cotação de mercado aí, descobri que dá 20 barras de prata.
20 barras de prata. Eles eram em 11. Dava uma barra para cada um, tá certo? E sobrava ainda 9 para dividir entre eles. Dá uma graninha extra, ninguém precisa saber, a gente esconde aqui e tal, e a gente conta uma história para o pai. Esse é Judá. Esse homem Judá, no capítulo 38, a Bíblia diz que não sabemos qual a razão, ele sai da casa do pai e vai se estabelecer numa região dos cananitas. E ele abandona os valores da fé, do compromisso com Deus, que Jacó havia ensinado para ele. E ele se casa com uma mulher da terra, e os anos vão passando, e ele tem filhos com aquela mulher da terra. E os seus filhos se casam, diz a Bíblia, e um dos seus filhos vai se casar justamente com Tamar. Capítulo 38 de Gênesis, versículos 6 e 7. Judá casou o seu filho mais velho, com uma mulher chamada Tamar. E o Senhor Deus não gostava da vida perversa que ela levava, por isso o matou. E morreu. Lá longe. E havia um costume naquela época, não havia assistência social, não havia plano de seguridade para as viúvas, tá? Então, uma viúva, se ela tivesse filhos, ela se tornava guardiã da herança desses filhos. Então, a parte que pertencia ao seu marido, agora pertencia aos seus filhos, e ela, enquanto educava os seus filhos, administrava a herança para os filhos, e depois passava para os seus filhos, e ela tinha então como sobreviver, mas ela não tinha tido filhos. E então a lei daquele tempo tinha um costume muito esquisito e muito estranho para a gente, era que um dos irmãos desse morto deveria casar-se com essa mulher, suscitar filhos, e o primeiro filho que nascesse não receberia o seu nome, mas receberia o nome do irmão que morreu, e teria a herança do irmão que morreu. E aí então o pai, Judá, diz para um dos seus filhos, o segundo filho: olha, você se casa com Tamar, porque ela tem direito à herança se ela tiver filhos. E aquele homem tinha o mesmo defeito de Judá. Vocês lembram de Judá? Ele estava discutindo quanto ele podia ganhar vendendo o irmão. E o filho dele copiou isso. E diz assim: eu não. Ela vai ter filho, metade da minha herança, eu sou filho único, vai para ela. Eu não. Eu vou casar, mas ela não vai ter filhos. E ela usava então, ele usava aquilo que se chama de coito interrompido. Então, ele dormia com a sua mulher, mas não ejaculava dentro da sua mulher, para que ela não pudesse ter filhos. E isso começou a passar o tempo. E então Tamar foi reclamar para Judá. E foi reclamar, e não, mas olha, é assim a vida e tal, etc. E Deus outra vez colocou a sua mão e morreu o segundo filho de Judá. E ele tinha mais um. E ele ficou com medo. E então ele falou para a viúva o seguinte: olha, vai para a casa do seu pai. Quando chegar o tempo, eu vou lhe dar o meu terceiro filho. E ele nunca cumpriu essa promessa. E aí a história fica muito confusa. Porque Tamar descobre que Judá não tinha a mínima intenção de ser justo com ela. E então ela prepara uma cilada para ele. Lembra que Judá estava fora da casa do pai, vivia no meio de um povo estranho, não tinha os mesmos valores do reino de Deus. E aí então ela se disfarça de uma prostituta, se coloca no meio do caminho,
E quando Judá vai fazer a tosquia das ovelhas para vender a lã, ela se apresenta para ele e ele dá aquela cantada na prostituta e diz: você não quer dormir comigo? Ela pergunta: qual é o preço? Bom, eu não tenho muito dinheiro agora aqui, mas eu te dou um cabritinho. Tá bom, dormem juntos. E ela diz assim: você não vai me dar o pagamento? Ele diz: eu não tenho agora, eu te mando entregar depois. Não, pagamento à vista. Não tem jeito. Não, mas como é que é? Então você vai me dar alguma coisa em garantia. E ele disse: tá bom, o que você quer? Eu quero o seu sinete. Esse era um tipo de um carimbo que se usava para marcar os documentos oficiais de uma família. Era como se fosse a assinatura dele, numa promissória. O sinete e o seu bordão, aquele negócio que ele usava para pastorear as ovelhas. E ela nunca mais volta. Ele manda entregar o cabrito e não acha a mulher. Pergunta: onde é que tem uma prostituta aqui nessa cidade? Nunca teve prostituta aqui nessa cidade. Ela aparece grávida. E aí então chegam para Judá e dizem assim: Judá, olha, houve um problema. A viúva do seu filho, que está prometida em casamento para o teu terceiro filho, que você não entrega em casamento para ela, está grávida. E ele fica irado e diz assim: sabe, essa mulher é digna de morte. Essa mulher é digna de morte. Vamos queimá-la viva. E aí então Tamar manda o sinete e o bordão. E diz assim: o pai dessa criança é o dono do sinete e desse bordão. Uau! E toda a cidade viu o sinete e o bordão. E todo mundo sabia quem era o dono do sinete e do bordão. E aí ele diz assim: essa mulher é mais justa do que eu tenho sido em toda a minha vida. Por que uma história enrolada dessa está na Bíblia? E por que essa mulher com uma história enrolada como essa, e esse homem com uma história enrolada como esse, desse jeito? Está na genealogia de Jesus. A lição que a gente pode aprender aqui desse tempo é muito simples. Essa história está na Bíblia e está na genealogia de Jesus, porque Jesus veio para esse mundo para buscar e salvar pessoas perdidas, pecadores, como Judá e Tamar. Agora eu tenho que falar baixinho, como você e eu. Graças a Deus que a tua história não está na Bíblia. Você já pensou se a tua história estivesse na Bíblia? Aquelas coisas mais secretas. Mas sabendo, é que ela poderia estar na Bíblia. Sabe por quê? Porque Jesus veio a esse mundo para buscar e salvar pessoas como Judá e Tamar, buscar e salvar pessoas como você e como eu. Pessoas que às vezes conhecem valores da palavra de Deus, mas abandonam os valores da palavra de Deus, para seguir um ritmo de vida e um curso de vida que é, no mínimo, estranho, que acabam fazendo aquilo que condenam, e tem um senso de justiça só para os outros, mas não é capaz de enxergar a necessidade de justiça na sua própria vida, que no fundo precisam de misericórdia, perdão e transformação. A história de Tamar e de Judá está na Bíblia, e esse nome está na genealogia de Jesus, e Mateus destaca tudo isso para ensinar para a gente que o amor de Deus
é capaz de entrar na escuridão da alma e nos segredos da mente de qualquer ser humano, levando graça e redenção a todo aquele que queira que Jesus toque e transforme a sua vida. Querido, não importa a tua história, não importa a tua origem, não importa o teu sexo, não importa. O que importa é que Deus tem um plano para a tua vida e Ele está agindo de maneira sobrenatural com a sua graça para encontrar você no lugar em que você se encontra e para trazer você para perto da graça de Deus. Muita coisa vai acontecer na história de Judá, de Tamar. Esse mundo que ele vive vai mudar. Vai chegar um tempo de escassez, de fome. Vai chegar um momento em que toda essa família se muda para o Egito, debaixo da proteção do filho de Jacó, que foi vendido pelas 20 barras de prata. E quem vai sustentar Judá vai ser aquele homem que foi vendido, porque a graça de Deus vai lá para buscar e salvar o que estava perdido. E Judá, e Tamar, e toda essa família vão ter que voltar aos valores do reino de Deus por um ato tremendo da graça de Deus, que vai mexer com a natureza, que vai mexer com os governos, que vai mexer com a história, só porque Deus tem um plano e ama pessoas. Eu não sei como os atos de Deus estão chegando em você, mas se Deus tiver que mexer na natureza, se Deus tiver que mexer na história, só para tocar a tua vida, ainda que você seja como Judá ou como Tamar, Deus quer fazer essa obra no teu coração e na tua vida. A segunda figura que aparece aqui, ela me ajuda a entender um pouquinho mais. É como se o Senhor, colocando no decorrer da história esses nomes, Ele vai abrindo a nossa mente para compreender o processo de Deus na nossa salvação. E a pessoa que vai aparecer agora, aparece no versículo 5. A Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe. E essa é a segunda mulher na genealogia de Jesus. A história de Raabe vai aparecer no livro de Josué, no capítulo 2, quando a cidade de Jericó vai ser tomada e destruída pelo povo de Israel, que vem voltando do cativeiro do Egito. E ela era uma das habitantes dessa cidade. Ela pertencia ao povo cananeu. E a sua casa era a casa mais suspeita da cidade. Era uma casa de prostituição. Ela funcionava como um albergue, mas também era uma casa de prostituição. Eu acho que o mais perto do que a gente tem aqui é um motel. Então você pode se hospedar, mas é um lugar meio estranho. Essa era a ideia. E aí os espias foram se esconder nesta casa, foram se hospedar nessa casa, porque eles estavam à terra, e era um lugar que ninguém iria procurá-los, porque eles eram viajantes num lugar estranho. Mas olha só o que vai acontecer. Raabe reconhece aqueles espias, e ela diz o seguinte em Josué 2, a partir do verso 9: eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês, os israelitas. Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Soubemos que o Senhor secou o mar vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ficamos sabendo como a leste do rio Jordão, vocês mataram Seom e Og, os reis dos amorreus, e destruíram seus exércitos. Quando ouvimos essas coisas, perdemos a coragem, e todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. O Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima no céu, e aqui embaixo na terra. E então agora jurem em nome do Senhor e prometam que vão ser bons para a minha família, porque eu também tratei vocês com bondade. Para isso peço que me deem um sinal, que não deixe dúvida.
salvem o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs e as famílias deles, não deixe que nos matem. Os homens responderam: nós prometemos, e se não cumprirmos a nossa palavra, nós é que deveremos morrer e não você. E se você não contar a ninguém o que estamos fazendo, fique certa de que cumpriremos a nossa promessa. E quando o Senhor nos der esta terra, seremos bons para você e mostraremos que somos homens de palavra. E os espiões disseram: cumpriremos o juramento que você nos pediu que fizéssemos, mas com as seguintes condições: quando invadirmos a sua terra, amarre esse cordão vermelho na janela de onde você nos fez descer. Junte dentro da sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e todos os parentes do seu pai. E se alguém sair da casa, será culpado da sua própria morte, e nós não seremos responsáveis. Mas se alguém que estiver com você for ferido dentro de casa, a culpa será nossa. E se você contar o que estamos fazendo, não seremos obrigados a cumprir o nosso juramento. Raabe respondeu: eu concordo. E então ela deixou que eles fossem embora, e Raabe amarrou o cordão vermelho na janela. Qual é a lição que Raabe tem para nos ensinar, e por isso ela está na genealogia de Jesus? É que não importa quem você é, nem o que tenha feito. A gente já aprendeu isso com Judá e Tamar. Mas o que ela ensina é: há um caminho, há uma esperança de salvação, há um caminho de transformação, há uma esperança de honra para a nossa vida pela graça de Deus. E eu acho tremendo como isso vai estar marcado na história. Há uma promessa que precisava ser abraçada com fé, e só isso. A promessa era que o Deus, que é poderoso no céu e que é poderoso na terra, viria julgar toda a cidade de Jericó, e que a cidade já tinha recebido a sentença: toda aquela cidade seria destruída e todas aquelas pessoas seriam mortas. Está na Bíblia isso. E a Bíblia diz que essa sentença foi dada por Deus porque o limite da paciência de Deus com aquele estilo de vida daquele povo havia chegado. E Deus agora iria julgar Jericó e toda aquela região. Mas há uma mulher complicada, com uma vida enrolada, que crê que existe um Deus todo-poderoso e pede misericórdia. E crê que a misericórdia de Deus pode alcançá-la. E aí os espias ensinam para ela o caminho da salvação. E dizem assim: está aqui um cordão vermelho. Você vai colocar na janela da tua casa o cordão vermelho. É interessante isso, porque o caminho da salvação para o judeu no Egito foi pintar com o sangue do cordeiro os umbrais da porta no dia que o anjo da morte julgou o Egito. E o caminho da salvação para Raabe e para toda a sua família era pendurar aquele cordão vermelho na janela da sua casa e colocar dentro da sua casa, pela fé, todos que ela pudesse colocar. E eu fico imaginando aquela mulher saindo e batendo na porta da casa do seu pai, falando com seus irmãos, falando com os parentes dos seus pais. Isso é um segredo de Estado. Se alguém souber disso, nós vamos ser mortos. Mas se vocês creem
que o Deus deles vai honrar a promessa que eles fizeram. Venham para minha casa e não saiam de lá. E o interessante é que, você já imaginou? Ela não sabia o dia nem a hora que isso ia acontecer. E toda a casa devia estar cheia de todos os familiares. O que aconteceu com a profissão dela? Teve que parar. Estava toda a família lá dentro. E naquele tempo de espera, houve uma mudança, pautada na fé. E o interessante é que alguns autores, comentando esse texto, diziam assim, que aquele cordão vermelho pendurado do lado de fora simboliza o sangue de Jesus, que um dia seria vertido por nós, e que nós trazemos dentro do nosso coração as marcas desse sangue remidor, e a única coisa que nós temos é um caminho que o Pai prometeu, que o Filho garantiu, que o Espírito Santo testifica, que se nós cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e nos comprometermos com Ele, Ele nos dá a vida eterna, e que os nossos pecados serão perdoados, e que naquele dia, o dia do juízo, quando as muralhas dessa sociedade, dessa vida ruírem, nós seremos guardados pela marca da promessa e por aquele que garante a promessa, o Deus Pai Todo-Poderoso. Sabe por que Raabe está aqui nessa história? Porque de uma maneira simbólica, Deus foi construindo a história, colocando personagens para que a gente entendesse por que Jesus veio a esse mundo. Não importa quem você é, o que aconteceu na tua vida, Deus tem um plano para você. Não importa qual a tua história, se é simples ou enrolada, Deus tem amor por você e preparou um plano para a sua salvação. Mas tem um jeito, e só um jeito. Eu acho tremendo isso, porque os espias dizem assim: se vocês estiverem dentro da casa, nada vai acontecer a vocês. Mas se vocês estiverem fora da casa, a culpa é de vocês. Por quê? Porque toda a cidade já estava julgada e condenada, e aquela casa marcada pelo cordão vermelho era o símbolo da salvação e do único caminho para a salvação. Sabe por que esse nome está na genealogia de Jesus? Porque na história da humanidade há uma coisa que eu e você não gostamos de dizer, viver, pensar, mas é verdade. A Bíblia diz que esse mundo, do jeito que ele está condenado por Deus. A Bíblia diz que vai chegar um dia em que o limite da paciência de Deus com a humanidade vai se encerrar de vez. Queridos, na história da Bíblia a gente vai encontrar momentos em que esse limite se encerrou para alguns povos. Momentos em que esse limite se encerrou para uma geradeira e só sobrou uma família. Mas a Bíblia diz que agora acabou, vai chegar um tempo limite na história em que tudo como nós conhecemos vai acabar. E a Bíblia vai dizer ainda que vai acabar de uma maneira tão estranha, eu não consigo descrever isso. A Bíblia descreve com algumas coisas que eu não consigo explicar com detalhes, que Deus vai ter que criar um novo céu e uma nova terra, porque os antigos já vão estar destruídos. A Bíblia fala de coisas catastróficas que vão acontecer na história, como estrelas caindo, o sol se escurecendo, a lua ficando vermelha como sangue, pessoas olhando para tudo aquilo e não entendendo nada. Eu não sei explicar o que vai acontecer, mas a Bíblia diz que vai chegar um dia em que essas coisas vão acontecer e fazem parte da nossa história. Há 300 anos, 500 anos, 1 milhão de anos, talvez o homem não pudesse entender que essas coisas aconteceriam um dia,
Mas hoje eu tenho certeza que elas podem acontecer e você também. Se o armamento nuclear que está na Terra explodir, pode ter certeza que vai acontecer sem a gente fazer força, só apertar botão. Mas não precisa nem o armamento nuclear destruir. Se a gente continuar consumindo a Terra como nós estamos consumindo, a própria natureza vai entrar em colapso. A Bíblia diz isso. O que a Bíblia está dizendo é que as muralhas da nossa Jericó vão ruir, quer você acredite ou não. Se alguém falasse isso para o povo de Jericó, que as muralhas da cidade iam ruir, meus queridos, as muralhas de Jericó eram imensas, de pedra. Como é que elas vão ruir? Mas elas ruíram. Mas sabe o que foi tremendo? Todo mundo que estava dentro daquela casa, que tinha um cordão vermelho pendurado na janela, de gente que não conhecia tanta coisa, mas creu no jeito e no processo de Deus, não foi tocado. E você vai encontrar os filhos dos filhos de Raabe na genealogia de Jesus. Gente transformada e honrada. E sabe o que é tremendo? O nome de Raabe vai aparecer em Hebreus capítulo 11, verso 31, como uma das heroínas da fé. Alguém que foi salvo simplesmente porque creu que havia um Deus todo-poderoso que podia ter misericórdia da sua vida. Quero terminar dizendo para você o seguinte: não importa quem você seja, Deus tem um plano para você. Não importa se a tua vida está muito bem ou se está enrolada, você precisa da misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus só pode ser vivida na minha vida e na sua vida de um único jeito. Não é uma religião, não é uma igreja, é o Filho de Deus vivo que se fez carne e habitou entre nós, tomou os nossos pecados na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, vive e reina para sempre como Senhor de todas as coisas. Se esse Jesus entrar na sala do teu coração, e se Ele se tornar o Senhor da tua vida, mesmo que para isso você tenha que fechar as portas da hospedaria confusa e conturbada que você vive, e mesmo que você pareça um doido batendo na porta das pessoas que você ama e dizendo: só há um caminho, só Jesus, vem comigo para debaixo do meu teto, que representa essa fé tão profunda, porque ali e só ali vai haver salvação. Queridos, a mensagem do Natal, descrita na genealogia de Jesus, é tão tremenda. Só Jesus, só Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E nessa manhã eu queria orar com você. Queria dizer para você que o teu nome pode estar numa lista preciosa. Não vai ser a genealogia de Jesus. Sabe onde é que pode estar o teu nome? No livro da vida. A Bíblia fala de um livro que existe no céu. Eu não sei se ele é um livro de verdade, se tem uma tecnologia computadorizada. Eu não tenho a mínima ideia como vai funcionar no céu. Mas a ideia é que ele tem um registro. E a Bíblia diz que vão entrar no céu todos aqueles que Deus coloca o seu nome naquele livro. E lá no livro do Apocalipse ele diz que para entrar e ter o seu nome colocado naquele livro, você tem que ser lavado no sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. E o único caminho para isso é quando por fé
eu creio em algumas coisas simples, mas que fazem parte da minha vida. Primeiro, que eu sou pecador. Natal e salvação vieram só para gente pecadora, como eu e você. Se você não se considera pecador, então você não tem parte nessa história. Mas se você é um pecador, você precisa dessa história. Jesus. A Bíblia diz que quando a gente reconhece que é pecador e reconhece que precisa de uma transformação na nossa vida, e reconhece ainda que a gente não consegue fazer isso sozinho, porque a vida da gente está enrolada, que a gente precisa de um Salvador e de um Libertador, e a gente clama com fé, a mesma fé de Raabe: eu creio que tu és o Deus dos céus e da terra, e que tu podes ter misericórdia de mim e salvar. Então o Senhor Jesus vem com o sangue dele, vertido na cruz do Calvário, e nos purifica de todo o pecado, e coloca dentro de nós um selo, o selo do Espírito Santo de Deus. E a partir daí, você vai ter a marca, uma marca que não é visível na roupa, no cabelo, não. Uma marca que está dentro da tua alma, é o Senhor Jesus, é o seu Espírito, e é esse Espírito que testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus amados. E quando chegar aquele dia, quer seja na tua morte, ou quando Jesus voltar outra vez, todos aqueles que têm a marca do Senhor em si, passarão da morte para a vida. É promessa do Pai, vida eterna, céu, caminhar com Deus. Esse é o sentido da história do Natal. Esse é o sentido dessas duas mulheres na história da salvação. Esse é o sentido que Jesus quer que você carregue no teu coração. Hoje eu queria orar com você. Está muito complicado para chamar as pessoas aqui à frente, mas eu queria orar com você. Se você é uma pessoa que se identifica, quem sabe, com alguém que conhece a palavra, mas que saiu dos caminhos e está como Judá numa terra estranha e não entende porque as coisas não vão bem, porque a gente está dando trombada com a vida. Ou se você é alguém que nunca entendeu nada disso, mas o Espírito de Deus está falando com você hoje, e como Raabe naquela casa reconheceu que há um Deus no céu todo-poderoso que tem um plano para a sua vida e que tem misericórdia, eu queria orar por você e queria pedir para Jesus entrar no teu coração, perdoar os teus pecados e colocar uma marca tremenda, o Espírito Santo de Deus como selo da tua vida. Se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando, eu quero orar por você. Eu vou pedir para você ficar de pé agora, onde você estiver, e eu vou pedir essa bênção de Jesus na tua vida, dele ser o caminho, o Salvador, o Senhor, o transformador, o libertador da tua história. Então, se você é uma pessoa a quem o Espírito Santo está falando, vai ficando de pé aí, onde você estiver, porque eu quero orar por você. Lá em cima na galeria também, eu quero orar por você. Quero pedir essa bênção que só Jesus dá. O caminho é Jesus, é só Jesus. Você vai falar direto com Ele, e Ele vai ouvir a tua oração, assim como ouviu a oração de Raabe também, e a minha. Aleluia. Vamos orar. Senhor Jesus, essas pessoas que se colocaram em pé na tua presença são amadas pelo Senhor. Elas não estão aqui por acaso, elas vieram trazidas pela tua graça, e elas sabem que o Senhor tem um plano para a vida delas. E Senhor, ouvindo essas histórias, esse plano ficou tão forte no coração, porque o teu Espírito testifica aí dentro. E nessa hora elas reconhecem que são pecadoras, que precisam da tua misericórdia, e clamam: vem Jesus com teu Espírito, lava os meus pecados e entra na minha alma, sela com o teu selo.
porque eu quero aprender a viver debaixo da tua graça. Eu não entendo muito bem como é que é caminhar pela fé, mas eu quero aprender. Jesus, me ensina. E eu quero te pedir, Senhor, coloca o teu Espírito Santo como professor particular dentro da vida dessas pessoas. Que a graça, a misericórdia, a paz, a alegria, a salvação do Senhor esteja na vida deles. E que o sentido do Natal de Jesus, que é salvação, acompanhe-os por toda a eternidade. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Fica de pé todo mundo que está aqui, e a gente vai terminar esse culto adorando a Deus. E olha, tem uma coisinha simples para você que ficou em pé. Entra no teu quarto de vez em quando, todo dia, separa 15 minutos e fala com Jesus lá dentro do teu quarto, e deixa Jesus falar com você, deixa a Bíblia falar com você. Você vai aprender uma coisa tremenda. Jesus está vivo, Ele tem um plano para você e vai falar com você. Você deu o primeiro passo, continua os próximos, entrando no teu quarto, fechando a porta e falando com Jesus, e deixando Jesus falar com você. Adoremos ao Senhor. E hoje à noite quero continuar falando das mulheres na genealogia de Jesus. Bem mais que as forças, poderes, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és princípio, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o homem conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és para mim. Bem mais que as forças, poderes, da natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és princípio, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o homem conheceu, bem mais que riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és para mim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou. Meu
jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Amém. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Queridos, nós vamos encerrar esse culto orando mais uma vez. E estou sentindo no coração o desejo de interceder por pessoas aqui. Talvez alguém que você ame, que Deus está tocando o teu coração, como está tocando o meu agora. A gente levantar um clamor por essa vida. Senhor, abençoa essa vida, não é? Eu não sei o que está acontecendo. Talvez uma luta, uma dificuldade, um problema. Ou talvez está no caminho que não é o caminho de Deus, traz de volta, eu não sei. Então, se você tem alguém por quem você quer orar, levanta bem alta a tua mão assim, num símbolo de fé. Jesus, eu quero me colocar aqui na tua presença, pedindo a tua bênção. Senhor Jesus, nós estamos aqui com as mãos levantadas, porque cremos que as nossas mãos não têm poder, mas que as tuas são poderosas. E nós estendemos a nossa mão como um ato de fé, dizendo: Jesus, abençoa, abençoa. E quem sabe nessa hora a gente esteja dizendo: abençoa o meu filho, abençoa o meu marido, abençoa a minha esposa, abençoa o meu pai, abençoa a minha mãe, abençoa essa pessoa. Eu não sei o nome, mas tu conheces. E onde quer que essas pessoas estejam, que agora os anjos do Senhor se movimentem, e que haja livramento, Senhor. Alguns estão sofrendo, estão passando por batalhas. Vem, Senhor, com o teu livramento, que todo o poder das trevas que circunda essas vidas seja repreendido em nome de Jesus, e que venha graça, misericórdia, paz, alegria do Senhor. E Senhor, testifica nesses corações de que há uma intervenção do Senhor a favor das suas vidas agora. Ah, Jesus, resgata e abençoa, e que esse propósito, Senhor, da tua salvação chegue lá, e que eles possam entender que só obrigados na tua presença, como a família de Raabe esteve abrigada na sua casa, porque ali era um lugar da tua presença, que eles possam estar ali, Senhor, para que possam estar, Senhor, recebendo graça do Senhor. Ó Pai, alguns têm os seus pés amarrados, quebra essas correntes em nome de Jesus. Alguns, Senhor, estão enredados, leva cativo, Senhor, todo tipo de filosofia vã até a tua presença e revela a tua glória. Senhor, põe a tua mão de graça e abençoa. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vão na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. E se você não puder estar mais conosco, um Feliz Natal para você. Se não, vamos celebrar juntos esse Natal, tá bom? Diz um Feliz Natal para alguém aí. Diz: olha, Jesus é a certeza do nosso Natal. Ele é a nossa alegria.